Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. E vou comentar a seguinte coisa. Já faz algum tempo que uma parte da esquerda está tendo uma reação que me parece uma reação aparentemente pertinente, tem a sua pertinência, mas o caminho que ela está pegando me parece ser perigoso. Que é o seguinte: na eleição do Obama, o Obama se elegeu com uma plataforma de recuperação econômica da América e, de fato, ele conseguiu fazer isso e entregou para o Trump um país saudável, né, com crescimento de empregos, mas ele não conseguiu fazer o sucessor, ou seja, ele não conseguiu emplacar a Hillary, que havia já perdido para ele mesmo na convenção do Partido Democrata na eleição que ele se saiu candidato depois de 2 vezes eleito. Bom, mas por que ele não conseguiu emplacar? Então há uma grande discussão na esquerda americana, e essa discussão aparentemente caiu muito bem nas mãos de certos conservadores, de que o grande problema da esquerda americana com a Hillary foi abandonar, de certo modo, as reivindicações tradicionais vindas da classe trabalhadora, que despejam os seus votos normalmente no Partido Democrata, e ter substituído isso por uma pauta chamada pauta identitária, onde o importante não é a classe trabalhadora, mas o importante são os grupos culturais ou os grupos de identidade, ou digamos assim, a política de identidade, enfim, toda aquela política culturalista que nós conhecemos como sendo o movimento feminista, o movimento dos negros, o movimento dos indígenas, o movimento dos gays, enfim, né? Há toda uma chamada pauta da discussão em que os protagonistas são os movimentos sociais vinculados à questão da identidade social. Ora, então essa pauta identitária acabou ficando aí como sendo o vilão da história. Ela teria ocupado o lugar da pauta econômica e mais reivindicativa em relação aos trabalhadores em geral, só que ela seria uma pauta traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque ela não teria força de voto, né? Ela não poderia levar as grandes propostas, de modo que os partidos que a adotam carecem de votos, né? Fazem um auê danado, né? Mas carecem de votos e se esquece da pauta maior, que seria a pauta maior, né? Dos movimentos dos trabalhadores. Enfim, essa discussão é aparentemente nova. Aparentemente nova. E ela leva, muitas vezes, a nós, ao invés de discutirmos coisas novas, discutirmos coisas velhas. Então, eu já vi gente chegando aqui para mim e dizer a seguinte coisa: se esqueceram do movimento operário para falar de negros, mulheres e gays. Olha só, né? Essa discussão já apareceu muitas vezes no passado. Já apareceu nos anos 50, já apareceu nos anos 60, 70, 80. Né? Muita gente já fez essa discussão. Muita gente já chegou, né? Eu me lembro muito bem aqui dos partidos comunistas tradicionais no passado, dizendo, né, feminismo é uma questão burguesa. Boa noite, amigos, eu sou Noé Gomes, sejam bem-vindos a este canal.
É sempre muito bom poder conversar com vocês, trocar ideias. E antes de mais nada, eu peço que vocês aí, então, inscrevam-se no canal, deem, né, o seu joinha, né, sigam aí as atualizações apertando o botãozinho do sininho. Nós sempre temos vídeos diários. Pelo menos aqui, uma vez por dia, nós temos, né, a nossa Voz da Legalidade, sempre às 19 horas, trazendo temas atuais para que você possa refletir junto com a gente, que é importante, né? Meus caros amigos, hoje é dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 2018, né? Dia que rememora a figura do zumbi. E hoje, então, né, meus amigos, antes de mais nada, eu já lhe faço um convite, tá? A partir das 21h30 nós temos um debate aqui no nosso canal. A live da legalidade de hoje vai ser sobre o Dia da Consciência Negra. Então, meus amigos, sejam bem-vindos, participem. Eu não vou, evidentemente, encerrar o assunto aqui, porque não dá. A gente vai tentar, né, não digo encerrar o assunto lá no debate, mas esmiuçar algumas questões. Nós temos muitas coisas para ser faladas a respeito dessa pauta, que é uma pauta tão cara e uma pauta tão delicada. A verdade é, meus amigos, que nós precisamos refletir essa data. A data de hoje é um dia não só de comemoração, mas é uma data de reflexão, é uma data de análise, de pensamento, de que a gente quer para o nosso país, né? E como nós estamos tratando, né, as questões sociais, as nossas questões históricas, porque, bem ou mal, né, nós somos um dos últimos países, né, e infelizmente, a não mais adotar a questão da escravidão, né, a abolir a escravidão. Então a gente vive ainda os resquícios de uma época, né, em que infelizmente pessoas eram subjugadas por outras, e a gente tem que lutar contra isso. Mas eu trouxe de fato esse videozinho aí no início aí da nossa conversa, antes de falarmos do professor Giraldelli. Eu trouxe um trechinho. O vídeo todo tá aí na descrição do vídeo aqui nosso, porque realmente vale a pena olhar para esse vídeo. Acho que o professor Giraldelli foi muito feliz em muitas de suas considerações, né? E essa consideração em si, né, é muito importante, porque a pergunta que eu faço, realmente temos que ter a pauta trabalhista versus a pauta identitária? E a resposta que eu digo-lhes é que não, absolutamente. Uma coisa tem que caminhar junto com a outra. Quando a gente vê alguns discursos do tipo, o identitarismo afundou a esquerda, olha, meus amigos, a gente sabe que quando se coloca as pautas minoritárias no centro da discussão, de fato, a gente acaba atrapalhando a análise política. Mas dizer que os movimentos menores, vamos dizer assim, das minorias, fez com que ascendesse à direita, é um pouquinho exagero, para não dizer um erro também. Então, quando a gente fala desses assuntos, né, a questão do negro, a questão do gay, a violência contra a mulher, né, a questão do feminismo, todas essas pautas são muito importantes. Mas são importantes mesmo. Elas não podem estar desassociadas com as pautas grandes ou com aquelas que abarcam a todos. Nós não podemos fazer um discurso de, por exemplo, com a questão do emprego e falar que só a mulher sofre discriminação no mercado de trabalho. Porque não é verdade, porque o negro também sofre com a discriminação no mercado de trabalho. E o gordo, o obeso, ele não sofre também discriminação no mercado de trabalho? E a pessoa com deficiência? Mas ou não é? Hoje em dia as pessoas com deficiência têm a cota lá, né? Tem. Mas quais são as funções que são destinadas a essas pessoas? Já pararam para pensar? Então, assim, e as empresas hoje estão ali selecionando pessoas com deficiência por causa de uma lei. Não é uma questão de, não, nós vamos fazer o realmente social, nossa empresa aqui vai colocar pessoas com deficiência, porque nós entendemos. Não, é porque é uma lei que as obriga.
E vejam só, este é o nosso país. Então, meus amigos, o problema das nossas questões com os grupos minoritários, e hoje especificamente a questão do movimento negro, é que eu penso, e vou falar isso, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou dizer, eu vejo às vezes o movimento negro sendo um autista, fala entre ele, só com ele e para ele. Então não consegue dialogar. E aí o próprio professor Giraldelli fala uma coisa muito certa, quando ele diz que cheira a fascismo, quando o movimento negro diz, brancos não podem falar nessa pauta. Por que não podem? Qual o problema? Nós devemos falar. O combate ao racismo, ao homossexual, a todo tipo de preconceito, se combate fundamentalmente com educação. Educação. É a educação que realmente faz com que o indivíduo pare de ter preconceitos. Porque a educação nos leva a pensar, e vejam bem, a não criar verdades absolutas e a criar conceitos calcados na razão. Porque a educação, ela tem que estar também caminhando junto com a ciência. E junto com a filosofia, elas nos fazem a gente ter um pensamento lógico. Portanto, uma pessoa que é bem instruída, uma pessoa que estuda, que lê, que consegue fazer análise das coisas, elas conseguem fazer isto justamente porque elas estão calcadas na razão, no conhecimento. O conhecimento é a arma para com o combate de qualquer forma de discriminação. E aí a gente começa a perceber, meus caros, que muitas das pessoas que discriminam, elas também são ignorantes. E quando eu falo ignorantes, não no termo pejorativo, ignorante no termo de ignorar, de desconhecer. Então, a gente precisa trazer a educação. Isso tem que estar discutindo no campo da educação. Que, aliás, é o que, por exemplo, Escola Sem Partido quer tirar da escola isto. Mas a gente vai lutar para não acontecer isto. E vamos lutar para derrotar isto. Por quê? Porque a gente tem a razão. Então, a pauta da questão negra, gente, ou de outras questões minoritárias, é que elas devem estar andando junto com as questões estruturais. Quando eu falo em discriminação do mundo do trabalho, eu tenho que falar que existe discriminação da mulher, existe a discriminação do negro, que tem lá aquela questão, contratamos pessoas com boa aparência. Como assim boa aparência? O que você quer dizer com boa aparência? A questão da discriminação da pessoa por doenças crônicas. Eu mesmo fui discriminado pelo Estado do Rio Grande do Sul ao passar por uma seleção, né? Um contrato emergencial, eu fui entrar lá e não fui admitido porque eu tomava uma medicação de uso contínuo. Porque tive depressão e eu tenho que tomar esse remédio para controlar. E eu não tenho vergonha de falar isso, tá, meus amigos? Mas eu fui barrado exatamente por isso. Mas eu sabia que eu podia estar exercendo a minha profissão. Não exerço por causa de uma discriminação do Estado do Rio Grande do Sul, da perícia médica do Rio Grande do Sul, onde o próprio perito do INSS me disse para mim um dia: olha, Noé, tu não tem que falar, disso, tu tem que omitir isso. E eu fiquei pensando, como assim? Eu tenho que omitir que eu estou doente, ou que eu tenho uma doença, não que eu esteja doente, mas que eu tenha controle da minha doença, eu tenho que omitir isso, porque se eu falar isso, a sociedade não aceita. Como assim? O próprio Estado discrimina as pessoas. E é uma discriminação enorme. O que eu estou falando aqui, se tiver pessoas com depressão, sabem muito bem o que eu estou falando. Pessoas com depressão, elas têm que estar também atuando para controlar as suas doenças. Eu preciso estar fazendo coisas durante o dia, porque se eu não fizer nada, aí sim eu fico deprimido. Então, infelizmente, a gente tem uma sociedade que discrimina as pessoas por uma série de coisas. Não só a questão negra. Claro que os negros sofrem muito, mas a gente tem que fazer do negro não
uma vítima, mas sim uma figura de resistência, uma figura que luta bravamente e que dignamente consegue superar as mazelas desse país. Infelizmente, a academia criou o mito do negro vítima, né? Do negro como só ele fosse o sofredor único do país. Mas há muitas pessoas, há muitos que sofrem por uma série de fatores. O pobre, branco também sofre. Não é só o negro. Efetivamente, nós lastimamos o sofrimento e o preconceito racial. Não aceitamos. Mas, enquanto o movimento negro ficar fazendo esse discurso autista, ele não vai avançar nessa pauta. Esta é que é verdade. Meus amigos, uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.